Olá, pessoal! Todos nós sabemos e ouvimos com muita frequência o quanto é importante estimularmos a criança no protagonismo infantil, na busca pela informação, na participação ativa diante de descobertas e na construção de memórias afetivas que envolvem significado para todo o processo de aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Isso envolve as atividades relacionadas ao ambiente familiar, mas também ao ambiente, relacionadas ao ambiente escolar, tanto no processo de leitura e escrita, como também de desenvolvimento do corpo e conhecimento das diversas áreas, né, aprofundamento nas diversas áreas do conhecimento. Por que eu estou falando isso? Para que junto nós possamos entender o quanto é importante construirmos memórias positivas na criança, ajudarmos ela a entender o que de fato faz bem para ela, o que de fato traz alegria para sua vida, para que de forma mais madura, num futuro breve, ela consiga repetir e reproduzir as coisas que fazem bem na sua vida e perceber com clareza aquilo que não faz bem, aquilo que faz mal, ou que traz sentimento de tristeza, ou que traz alguma aflição, de forma que ela consiga evitar, repetir ou permitir que situações desagradáveis sejam recorrentes em sua vida. Além disso, sabemos que de forma prazerosa, de forma divertida, quando o aluno tem voz e quando ele é um ser ativo, ele consegue aprender de fato coisas que são essencialmente importantes para a sua vida e deixa de se prender em coisas irrelevantes. De fato, se posicionar, expressando verbalmente, através do próprio corpo, o seu posicionamento, o seu sentimento diante das situações. A criança ativa, a criança que se sente valorizada, ela se sente também segura para poder se posicionar, para poder se comunicar e para expressar os seus sentimentos. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo do Pedro Calabres. Quem me conhece, quem me acompanha aqui, sabe o quanto eu sou fã do Pedro Calabres, o quanto eu admiro o seu trabalho e o quanto eu acompanho os seus vídeos, os seus trabalhos em rede social, nas redes sociais, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui o trecho de um vídeo que eu assisti hoje e que ele fala exatamente disso, sobre a memória. Ele explica que a memória é muito mais que um recurso de lembranças, mas um recurso de defesa, de autodefesa. E a visão dele que é toda baseada em estudo, ele é muito estudioso, todo o seu conteúdo é pautado na ciência. É muito interessante essa visão que ele traz de proteção e de autoprojeção a partir das memórias afetivas que a gente tem. Eu desejo que, de fato, esse vídeo, essas reflexões que a gente fez até aqui e que serão complementadas com um vídeo do Pedro, sejam importantes e relevantes na vida de vocês e que, de certa forma, vocês consigam compartilhar dessa mesma emoção que eu sinto quando eu vejo esse tipo de conteúdo, porque, de fato, eu acredito que fazem muita diferença na vida das nossas crianças. Um beijo, gente! Para entender isso, nós precisamos entender qual é a função da memória na vida. Talvez você ache que a memória existe para você lembrar das coisas tal como elas aconteceram. E se você acha isso, saiba que você está errado. Não é essa a função da memória. A memória é um mecanismo de sobrevivência e esse mecanismo tem duas funções. Primeiramente, a memória serve para você evitar as coisas que no passado te fizeram mal. Ou seja, a primeira função da memória é te afastar das coisas que te ameaçaram no passado. Em segundo lugar, a memória serve para fazer você buscar coisas que no passado te fizeram bem. Ou seja, a segunda função da memória é te aproximar das coisas que te beneficiaram no passado. E se você é uma pessoa que já estuda um pouco sobre o cérebro humano ou já conhece o canal, você vai virar para mim e vai falar assim: mas Pedro, essas funções são muito parecidas com as funções das emoções, não é? Sim, exatamente. Assim como a memória, as emoções têm uma função de sobrevivência. Emoções positivas, como o prazer, têm a função de nos aproximar daquilo que é benéfico. E emoções negativas, como o medo, têm a função de nos afastar daquilo que é prejudicial e ameaçador.
E quando você entende isso, você compreende imediatamente uma questão fundamental sobre a memória. Emoções e memória são intimamente ligados. E eu estou falando isso no sentido literal. No cérebro humano, os circuitos responsáveis por processamento emocional são diretamente associados aos circuitos de memória. E isso traz um princípio básico da memorização. Eventos emocionalmente impactantes, eventos que produzem uma intensa experiência emocional, tendem a ser mais lembrados do que eventos que são emocionalmente neutros. Aliás, quanto maior é a carga emocional de um evento, mais ele tende a ser cravado na tua memória. É por isso que você lembra do professor que era engraçado e divertido e também do professor que era um carrasco e fazia todo mundo sofrer na sala de aula, mas você não lembra do professor que era entediante, o professor que dava sono quando você estava assistindo a aula dele na escola.